gente vai ler o verso 1 e depois do 7 em diante, até o verso 10. A visão de Paulo. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e as revelações do Senhor. Verso 7. E para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vou repetir só o verso 8 e o verso 9. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse de mim, mas ele disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse. Podemos nos assentar? Vamos meditar um pouquinho nessa palavra que o Senhor tocou no meu coração para trazer para os irmãos nessa noite. Confesso aos irmãos que eu tentei ainda relutar com o Senhor sobre essa mensagem. Quando o pastor falou que eu ia receber a oportunidade de trazer a palavra, eu comecei logo a conversar com o Senhor sobre a mensagem que Ele queria que a sua igreja ouvisse. E durante o decorrer da semana, durante o decorrer dos cultos que foram acontecendo, no momento em que o pastor me deu essa oportunidade até o dia de hoje, eu fui percebendo muitas coisas durante os cultos. Glória a Jesus. E em determinados momentos o Senhor ele confirmava essa palavra. E hoje, quando eu estava descendo ali mais um momento, para me reunir aqui com os irmãos, eu pedi ao Senhor mais uma confirmação. Glória a Deus. E nesse momento Deus falou: olha só, meu filho, presta atenção nos louvores que foram cantados. E ali eu comecei a prestar atenção ali no canto, nos louvores que o Senhor colocou para que fosse louvado a Ele nessa noite. Aleluia. E ali eu entendi a confirmação dessa palavra que o Senhor havia me dado. Paulo, nesse momento, ele está escrevendo essa segunda carta, essa segunda epístola ao povo de Corinto, porque ele havia escrito antes a carta aos Efésios, e nesse momento em que ele escreve essa carta ao povo de Éfeso, acontece um burburinho lá em Éfeso, acontece um disse-me-disse, acontece conversas atravessadas, e Paulo ele tem que sair de onde ele está para ir lá na Macedônia resolver um problema que aconteceu e que começou a acontecer por conta dos ensinamentos que ele estava levando para aquele povo. Então Paulo ele sai de onde ele está e vai lá na Macedônia para resolver esse problema. E no meio desse caminho em que Paulo está cumprindo com aquilo que Deus propôs na vida dele, Tito, que ainda estava em Corinto, vai escrever uma carta para Paulo e vai falar: Paulo, olha só, os seus ensinamentos acerca de Cristo, as coisas que o Senhor está ensinando aqui, está dando o mesmo tipo de problema que aconteceu aí. Então eu peço, Paulo, que você volte aqui, ou que você escreva alguma outra coisa, para esse povo continuar a entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Foi mais ou menos isso que Tito deve ter escrito nessa carta a Paulo para avisar as coisas que estavam acontecendo. E aconteceu da mesma maneira. Paulo ele escreve a carta aos Coríntios porque as igrejas daquele local tinham certos problemas. E Paulo ele vai levar essas cartas de ensinamento para aquele povo. E os seus ensinamentos iam de contrário
aos ensinamentos dos religiosos que ensinavam e pregavam naquele lugar. Então, ainda mais uma vez, o ensino verdadeiro da palavra de Cristo estava trazendo burburinhos aonde não deveria. Os crentes daquele lugar estavam arrumando confusão com os judeus, e os judeus estavam arrumando confusão com os crentes, com os servos do Senhor sobre os verdadeiros ensinamentos. Então Paulo ele vai escrever essa segunda carta aos Coríntios e vai falar algumas coisas, vai trazer alguns ensinamentos, né? Principalmente a favor daqueles que realmente queriam escutar a palavra de Deus, para aqueles que realmente queriam conhecer e reconhecer de uma maneira mais profunda os ensinamentos verdadeiros de Cristo. Mas Paulo também ele vai escrever esta carta, essa segunda epístola, né? Indo contra também os ensinamentos daqueles judeus, daqueles religiosos, daqueles mestres da lei que estavam ali naquele lugar, causando burburinho contra os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Amém. Então esta carta de Paulo, essa segunda carta, ela vai ter para dois tipos de pessoas: aqueles que querem realmente servir a Deus e aqueles que dizem querer servir a Deus, mas estão na verdade arrumando confusão com os novos, com os verdadeiros ensinamentos da parte de Cristo. Só que vai chegar neste momento em que Paulo ele vai perceber certo tipo de problema e ele vai começar a falar sobre um dos problemas que estava acontecendo ali naquele lugar. E ali eu comecei a meditar nos louvores que o Senhor colocou nessa noite para Ele ouvir e para nós cantarmos. E ali eu comecei a meditar. E eu comecei a perceber que tem a ver com os tipos de ensinamento que Paulo estava dando nessa segunda carta aos Coríntios. Neste momento, aqui em que Paulo vai trazer o capítulo 12 da sua carta, ele vai começar a falar: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Com isso o quê? Com as dificuldades que ele estava passando, que foram relatadas no capítulo 10 e no capítulo 11, e aqui no início do capítulo 12. Ele vai falar: olha, é necessário que eu me glorie com todas as dificuldades que eu passo em prol do reino de Cristo. Eu me glorio disso. Eu me glorio disso. E um dos problemas que estava acontecendo em Corinto naquele momento era que as pessoas daquele lugar, os religiosos, os crentes, aqueles que estavam buscando a Cristo da maneira em que era ensinado, mas não da maneira em que era para ser estudado na palavra do Senhor. Ele vai falar: olha, eu me glorio nas dificuldades que eu passo sobre os ensinamentos da verdadeira maneira, em viver em Cristo, em viver com Cristo. Só que vocês estão se gloriando de coisas erradas. E aqui, essa parte da carta de Paulo vai falar sobre a forma em que aqueles homens religiosos e crentes estavam se gloriando de suas vidas a partir das coisas que lhe foram ensinadas antes e das coisas que eles deixaram de buscar nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos da Bíblia Sagrada, nos ensinamentos dos escritos que eles tinham até o momento sobre as coisas que Deus fez, faz e ainda haveria de fazer, sobre as coisas que Cristo fez e que ainda haveria de fazer. E ele vai falar: olha, e para impedir que eu me exalte, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne. Paulo, então, ele começa a falar das coisas que Deus fez na vida dele. Ele começa a falar, ele começa a ensinar das coisas gloriosas que Cristo fez na vida dele quando ele passou a se entregar completamente para viver com Cristo, para viver em Cristo. E aqueles crentes e aqueles religiosos que estavam em Corinto, ouvindo ensinamentos errados, dos fariseus e todos aqueles que iam contra os seus verdadeiros ensinamentos sobre Cristo, eles vão falar: olha, Paulo ele está se achando demais. Será que é só com ele que Deus fala? Olha só, essas revelações que Paulo está recebendo, eu não sei não. E nisso começou aquele burburinho, né? Será que quem é Paulo para Deus falar tanto assim na vida dele, mas não fala assim na minha vida? Quem será esse homem, quem será esse camarada, quem é esse cara aí que ele está se achando demais?
Porque todas as cartas e todos os seus ensinamentos vêm para nos dar talvez uma chicotada. Tudo que a gente faz está errado, tudo que ele fala está certo. Por quê? Porque de tudo aquilo que eu estou recebendo está errado, e tudo aquilo que esse cara está falando está certo. E ali começa esse burburinho na cidade de Corinto, que faz com que Tito escreva para Paulo, que já estava lá na Macedônia resolvendo outros problemas. E Tito, percebendo isso que estava acontecendo dentro da igreja, dentro dos crentes, dentro dos religiosos, dentro dos mestres, dentro dos líderes, dentro daqueles que ensinavam e dentro daqueles que eram para receber a palavra, Tito, ele não se conforma com isso, escreve para Paulo e fala: Paulo, dá um jeito aí de resolver esse negócio. E Paulo então ele vai e resolve, escreve esse ensinamento. E ele vai falar das revelações, sobre as revelações que Deus dava para a vida dele. E quando a gente vai falar sobre as coisas que Deus já fez nas nossas vidas, é um momento em que a gente tem que tomar muito cuidado da forma em que a gente fala, da forma em que a gente pensa e da forma com que a gente age. Porque no nosso meio pode ter gente olhando para a gente com esses mesmos pensamentos desses religiosos que estavam em Corinto. Quem esse camarada acha que ele é, para falar que Deus só dá revelação para ele? Quem esse camarada acha que é, para tudo aquilo que eu faço está errado, tudo aquilo que ele faz está certo? Quem é esse cara? E Paulo ele vai falar sobre esses ensinamentos, sobre esses problemas que estavam acontecendo naquele momento. E Paulo então ele vai começar, ou na verdade Paulo ele vai começar a terminar a segunda epístola aos Coríntios dessa maneira. Fala: olha só, eu me glorio das dificuldades que eu já passei por amor a Cristo. Vocês se gloriam por outras coisas. Eu não estou me gloriando sobre as revelações que o Senhor me dá. Eu não estou me gloriando pela vida de crente que eu sou. Eu não estou me gloriando pelas mudanças que Cristo, pelas mudanças que Deus fez na minha vida. Eu não estou me gloriando porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu escrevi mais da metade do Novo Testamento, por eu ser talvez o maior ensinador do Novo Testamento sobre Jesus Cristo. Eu não estou me gloriando disso. Eu não estou me gloriando dos tempos que eu passo de jejum. Eu não estou me gloriando da minha santificação diária. Eu estou me gloriando a respeito das dificuldades que eu passo por amor a Cristo. E aqui Paulo, agora ele vai começar a falar do motivo que ele não pode se gloriar por isso. Paulo aqui agora ele vai falar: olha, e para impedir que eu me exaltasse, para impedir que eu falasse, que eu enchesse a boca para falar o quão eu sou santo, o quão eu sou santificado, para impedir que eu me exaltasse pelas coisas que Cristo me revela, foi me dado um espinho na minha carne. Para que eu não me exaltasse por causa da grandeza das revelações de Cristo e de Deus na minha vida, foi me dado um espinho na carne. E aqui eu comecei a perceber qual era a ligação que Deus estava fazendo em relação aos louvores que nós cantamos. O primeiro louvor que foi cantado tem uma frase que diz assim: volte para o mar, que eu vou te exaltar. Deus vai fazer com que nós passamos pelas dificuldades. Só que isso não é obrigação de Deus fazer nas nossas vidas. E se Deus faz, é por misericórdia. E se Deus faz na minha vida, eu não sou um merecedor, porque isso é misericórdia, isso é graça. E não é porque Deus me tirou lá da lama, porque Deus mudou a minha vida e porque Deus está me fazendo um pregador, um cantor, um ensinador, um mestre, um pastor, um presbítero, que eu vou me gloriar por causa disso, que eu vou me exaltar por causa disso. Não é porque eu nunca preguei não é porque eu já preguei que ninguém nunca aceitou a Cristo. Não é porque eu já louvo, já louvei, já ensinei e que ninguém nunca pulou em mistério e falou do mover de Deus, que Deus não está fazendo. Ou porque eu faço essas coisas e as pessoas pulam, rodam e sentem a presença do Senhor. Não é por causa disso que eu devo me exaltar. Paulo estava ensinando essas palavras, esses ensinos para aquele povo. E quando Deus ele começa, na verdade, quando o homem começa a usar os louvores para querer se exaltar, para falar da exaltação pessoal, antropocêntrica, pessoal, egocêntrica,
aqui eu começo a ver o ensinamento de Paulo. Cuidado, não se exalte, porque da mesma maneira que aconteceu comigo, Deus me deu um espinho na minha carne, pode ser que também tenha um espinho na sua. E logo depois aqui eu fui começar a entender a respeito dos outros louvores. João viu a cidade santa, João viu as maravilhas que estão sendo e que já estão preparadas. Mas não são todos que ouviram o que João viu, que vai ver o que João viu. Não são todos que estão dentro da igreja sendo exaltados por Deus em um momento de exaltação, na dificuldade, que irão permanecer na cidade santa. João viu. Nós queremos ver, mas cuidado, porque na nossa carne pode ter um espinho também, assim como teve na carne de Paulo. E o terceiro louvor aqui, eu prestei atenção, se Deus quiser, Ele é Deus, mas se Ele não quiser, Ele também é Deus. Mas no momento em que eu estou em dificuldade, no momento em que eu estou precisando, no momento em que eu preciso de uma direção de Deus, e Deus não faz, para mim Deus não é mais. E nos momentos em que eu preciso dessa exaltação de Deus na minha vida, para eu conseguir passar pelas dificuldades que eu estou passando agora, se Deus não fizer, eu faço bico e saio. Se eu não pregar, eu faço bico e saio. Se eu não cantar, eu faço bico e saio. Se não for o uniforme que eu quero, eu faço bico e saio. Se não for da minha maneira, eu não participo. Se não for desse jeito, eu não quero. Cuidado com a santidade que você está achando que tem. Pode ter um espinho na sua carne da mesma maneira que Paulo falou. Eu não me exalto da minha santidade, eu não me exalto das revelações que Deus me deu, do que Cristo fez na minha vida, porque eu tenho um espinho na minha carne. E Paulo ele está ensinando isso, tanto para aqueles crentes que queriam aprender mais com seus ensinamentos, tanto quanto aqueles religiosos que estavam apontando o dedo, perguntando quem é esse cara que acha que é para falar dessa maneira comigo. Por isso Paulo vai explicar essa parte sobre o espinho na minha carne. Foi-me dado um espinho, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. A Bíblia não fala o que era esse espinho. A Bíblia não fala se isso era uma enfermidade que ele tinha. Eu desacredito que seja uma enfermidade. Tá, meus irmãos? Eu não creio, eu não acredito que seja uma enfermidade. Eu acredito que seja uma dificuldade na vida de Paulo, que não permitia que ele se exaltasse da maneira em que talvez outras pessoas se exaltassem. Eu entendo esse espinho na carne de Paulo como um pecado em que ele lutava constantemente. E aqui eu começo aonde Deus me deu a mensagem. Eu entendo esse espinho na carne de Paulo quando ele fala sobre isso. Foi-me dado um espinho, um mensageiro de Satanás, para que em todos os momentos em que Paulo ardesse aquela vontade no seu peito, de encher o peito, de encher a boca para falar alguma coisa sobre a sua exaltação, sobre as coisas que Cristo e Deus fez na sua vida, Paulo se lembrava do espinho da sua carne. E isso não permitia que ele fizesse, isso não permitia que ele se exaltasse, isso não permitia que ele pensasse que ele era mais crente ou mais santo do que aqueles a qual ele estava ensinando. Por isso eu não creio que isso seja uma enfermidade na vida dele. Alguns historiadores, alguns teólogos, alguns estudiosos da palavra, alguns estudiosos do Novo Testamento e até mesmo do Antigo Testamento vão falar que isso não está na Bíblia, mas isso é o que o homem em alguns livros relata, que talvez esse espinho na carne de Paulo fosse uma família que ele largou para trás em prol de viver a vida em Cristo e com Cristo. Imagina Paulo pregando, ensinando sobre família, mas lá na carne dele tem um espinho falando: eu não posso falar sobre isso porque eu abandonei uma família. Alguns teólogos, alguns historiadores falam isso, mas eu vou trazer um pouquinho mais para nós, um pouquinho mais para os nossos dias. Às vezes dentro de casa, às vezes pregando, às vezes cantando, às vezes dentro da igreja, às vezes dando uma saudação, às vezes fazendo qualquer coisa. Nós, cada um de nós sabemos do espinho que nós temos em nossa carne. Nós sabemos aquilo que aponta lá na nossa cabeça, que fala: eu não posso falar sobre isso porque eu tenho um espinho na minha carne sobre este assunto.
Todo mundo tem. Ninguém é santo aqui que não tenha um pecado. Ninguém é santo que não tenha nenhum assunto que ainda não foi resolvido na sua vida, mas que todos os dias chora aos pés de Jesus, pedindo misericórdia e graça para poder transpor essa dificuldade. É esse espinho que eu vejo na carne de Paulo nesse momento. É esse espinho que eu vejo, que Paulo, quando ele vai começar a falar, quando ele vai começar a ensinar, quando ele vai começar a pregar, então ele se lembra deste espinho e fala: eu não posso mais passar daqui, porque eu me glorio em Cristo. E aqui eu comecei a pensar que, Glória a Jesus, aleluia. Meu Deus. sobre esses ensinamentos, sobre esse espinho na carne que cada um de nós tem. Às vezes, vou falar a realidade mesmo, às vezes a gente quer passar uma imagem de santo, mas nós bem sabemos que o único santo foi Jesus Cristo. Nós bem sabemos que o único que não teve pecado para falar de peito aberto, fala: eu não tenho pecado, eu faço 100%, foi Cristo Jesus. Então todos nós temos um espinho na nossa carne que nós não podemos nos exaltar e nos gloriar, porque existe alguém do nosso lado que sabe o espinho da nossa carne. Glória a Jesus. Às vezes você é grosso dentro de casa, mas aqui na igreja você é o santo perto de todo mundo. Às vezes lá dentro da sua casa você grita, né? Essa mensagem bateu pesado. Às vezes lá dentro da sua casa você grita, você murmura, às vezes para você não pode ser não um xingamento, mas você fala: seu sonso, seu bobo, seu besta, seu palhaço. Mas aqui na igreja você quer falar direito. Mas para o seu irmão do seu lado você quer falar direito, você quer falar para ele que você não pode fazer isso. Olha o espinho da sua carne. Olha o espinho na carne de Paulo agora neste momento. Às vezes você quer falar sobre casamento, mas você largou alguém lá atrás e fugiu da vida e não sei o que você amou da sua vida e largou alguém lá. Mas você quer ter um casamento abençoado, como? Às vezes você quer falar de filhos, às vezes você quer falar de ensino, mas você não estuda, mas você não busca. Como é que você vai querer ensinar para alguém se não faz? Às vezes você quer falar de cantar, de louvar, mas você não faz nada para isso. Mas quando você ouve alguém que louva bonito, que canta bonito, você começa a apontar os erros, mas o espinho na sua carne está onde? Todo mundo tem. Às vezes aqui na igreja você quer fazer tudo, quer limpar, quer varrer, quer passar pano, quer deixar a igreja bonita, você quer fazer 1001 coisas, mas lá na sua casa não faz nada. Olha o espinho na sua carne, olha o espinho na carne de Paulo. Alguma coisa que não deixava que ele se gloriasse sobre as coisas que Cristo fez na vida dele. Olha o espinho na carne de Paulo. E aqui, mais uma vez ele vai falar: olha, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui agora ele vai começar a entender que essa fraqueza que ele sentia, esse aperfeiçoamento de Cristo, de Deus na vida dele, era um momento em que esse espinho apertava e ele ia aos pés da cruz, aos pés de Cristo, aos pés da cama, aos pés de qualquer lugar que ele tinha, e ia chorar aos pés de Jesus: Deus, Cristo, tira esse espinho de mim. Aqui é este ensinamento que Paulo estava passando para os crentes de Corinto e para os religiosos de Corinto. Eu me aperfeiçoo, o poder de Deus, o poder de Cristo se aperfeiçoa na minha fraqueza. São essas fraquezas, são nas fraquezas da minha carne, nas fraquezas onde eu sinto o espinho apertando no meu pé. Aleluia. E quando eu sinto o espinho apertando no meu pé, eu vou me ajoelhar e vou orar. E neste momento, eu não sei dos irmãos aqui da igreja, mas quando o espinho aperta e você dobra o seu joelho para orar, é o momento em que você chora igual uma criança do lado do Senhor. É o momento em que você entra acabado, entra um lixo, entra pior do que um cachorro. Que você entra lá no seu quarto, se ajoelha, chora. Começa com 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, e quando você vai ver, você já está ali há 40 minutos, 1 hora chorando. E quando você se levanta daquela oração, do espinho apertado no seu pé, na sua carne, no seu coração,
você vai levantar exaltado, assim como Paulo está falando. Se você ainda não teve essa oportunidade, de um momento em que o espinho está apertando, de você parar e falar, eu preciso de Cristo, e você for orar, você for buscar e você for pedir, na hora que você se levantar, você vai ver essa força que Paulo está falando. Aleluia. Se você não conhece verdadeiramente a força que é Cristo na sua vida, faça isso. Pegue este ensinamento de Paulo e reproduza na sua vida. E se exalte e se glorie nessa dificuldade. Aleluia. E não naquilo que Deus te entregou para fazer como ministério. Aleluia. E não naquilo que é visto por todos. Assim como aqueles crentes religiosos de Corinto estavam apontando o dedo para Paulo e falando que ele se gloriava nas revelações, mas não era nas revelações. Eram nos momentos em que ele ia fazer alguma coisa e Deus falava com ele. E aquele espinho apertava, aquele espinho doía, e ele ia clamar ao Senhor para tirar aquele espinho. Mas Deus respondeu, eu não tiro. Eu não vou tirar esse espinho de você, porque é nestes momentos em que o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. Eu não vou tirar isso de você. Você pode querer que eu tire. Você pode querer me clamar, chorar, fazer campanha. Você pode querer fazer o que for, mas eu não tiro. Porque é só neste momento que você me busca de todo o coração. E é só neste momento em que eu te exalto da maneira em que eu quero fazer. A verdadeira exaltação de Deus nas nossas vidas, de Cristo Jesus nas nossas vidas, é no momento em que o espinho aperta, que a gente vai orar, que a gente levanta da cama falando, agora vem o capeta que for, que eu boto a mão e ele vai sair, porque é neste momento em que eu estou forte. É na minha dificuldade aqui eu estou forte, é na dificuldade do espinho, não é na dificuldade do mundo em que eu vou me exaltar, em que Deus vai mandar eu voltar lá e lançar a rede no mar e eu vou sair exaltado de lá. Não é neste momento em que nós estamos fortes, não é no momento em que está tudo bem que eu estou forte. Muito pelo contrário, no momento em que está muito bem é que eu sou mais fraco ainda. Porque eu não estou orando, porque eu não estou jejuando, porque eu não estou buscando, porque eu não estou louvando. Mas eu só estou forte quando o espinho aperta na minha carne. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E as minhas fraquezas não são as minhas dificuldades do dia a dia. As minhas fraquezas não é o meu cansaço. Paulo está falando, a minha fraqueza não é porque eu apanhei. Se a gente for ler capítulo 10, capítulo 11 e o iníciozinho e o final do capítulo 11, a gente vai ver quanto que Paulo sofreu, quanto que Paulo apanhou, quanto que Paulo foi preso, murmurado, caluniado, teve o dedo apontado 3 ou 4 vezes, deram exatas as 39 chibatadas, pouco mais ou menos isso, em que os judeus, em que aqueles que se diziam que eram servos, mas condenava Paulo pelos ensinamentos de Cristo, não era nesses momentos em que ele estava fraco, que ele se aperfeiçoava na sua fraqueza, era nos momentos em que ele sentia o espinho apertando. E por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas. E aqui ele vai falar agora que os momentos em que ele se exaltava, eram nos momentos em que ele era insultado, nos momentos em que ele passava necessidade, eram nos momentos de perseguições, nos momentos de angústia, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ainda não bastava ele sofrer o que ele sofreu por amor de Cristo, ele ainda sofria as aflições, os terrores, as violências, os insultos da vida humana. Não bastava o sofrimento do espinho na sua carne, não bastava ele já ir procurar a Cristo nos momentos mais difíceis, onde ele queria falar, onde ele queria fazer, onde ele queria ensinar, mas ele tinha um espinho que bloqueava isso na vida dele. Não bastava isso, ele ainda tinha que sofrer apanhando, ele ainda tinha que sofrer sendo caluniado, ele ainda tinha que sofrer insultos. E voltando aqui mais um pouquinho, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agradeço a Deus pela oportunidade. Aleluia.